Hoje eu tenho 3 coisas importantes para falar antes de começar o vídeo. A primeira delas é que conseguimos chegar em 2.000 inscritos, mas a minha meta para esse ano é chegar em 5.000. Então se você ainda não se inscreveu no canal, para tudo que você está fazendo e clica nesse botãozinho vermelho aqui agora e já se inscreve já. Outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês é que o meu cabelo tá horrível, mas isso não vai ser motivo para impedir que eu grave esse vídeo, porque depois de eu ter assistido esse vídeo da Kéfera, então eu cheguei à conclusão de que meu cabelo tá bom demais. A outra coisa importante que eu tenho pra falar é que vocês podem estar se perguntando assim: Ruth, essa mancha roxa no seu braço é o teu marido que tá te espancando? Não, gente, isso aqui foi essa gostosura aqui, esse fofinho aqui, ó, me mordeu. Então, tá respondidas as perguntas, bora pro vídeo. A Bíblia começa falando sobre a criação do mundo, feita por Deus em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Em 6 dias Deus criou todas as coisas e ele viu que tudo era bom, mas havia algo que era muito bom, o homem e a mulher, que era Adão e Eva, e eles descobriram que estavam nus. Eles tiveram filhos, que foi a procriação do mundo, onde de Adão e Eva surgiram várias pessoas. Mas quanto mais pessoas, mais pecado havia no mundo. Então Deus mandou o dilúvio e a humanidade foi salva através de Noé e sua família e os animais que entraram na arca. Depois que a tempestade acalmou, a terra secou, eles voltaram novamente a procriar e novamente houve mais homens e mais pecados. Foi aí que Deus teve uma brilhante ideia, que é escolher para si um povo que fosse santo, que significa separado. Então, no meio de todos os homens que haviam na terra, ele escolheu aquele que era mais fiel a ele, que era Abraão. E Abraão nasceu como Jacó, que deu origem a 12 tribos. Teve um encontro com Deus e passou a ter o seu nome mudado para Israel, que sim, é a nação de Israel que nós vemos até hoje. Um dos filhos de Jacó foi José, e ele era muito amado por seu pai, mas odiado pelos seus 11 irmãos. Então, os irmãos dele venderam ele para o Egito. Deus transformou a maldição em bênção e ele se tornou governador do Egito. José perdoou os seus irmãos e mandou buscar toda a sua família para morar com ele no Egito, já que ele estava vivendo numa condição muito boa. Porém, o rei daquela época morreu. Veio outro rei que não conhecia José e viu que a família de José era de um povo desconhecido, então começou a escravizá-los. Foi então que nasceu Moisés, porém naquela época o rei que estava governando fez um decreto que matassem todos os bebês do sexo masculino. Moisés era para ter sido morto, mas a sua mãe o jogou num rio. A filha do rei pegou Moisés para criá-lo dentro do palácio. Então Moisés foi salvo pela filha do próprio rei. Deus preparou todo esse plano para que mais pra frente Moisés fosse o libertador das 12 tribos de Israel. Houve aquele episódio da travessia do Mar Vermelho porque eles estavam fugindo dos egípcios. E Deus deu a vitória para eles. Deus prometeu para eles que ia levá-los até Canaã, que era a terra prometida para Abraão. Mas eles conseguiram vencer e conquistaram a terra. Então Deus deu para eles 10 mandamentos que eles deveriam seguir para que eles conseguissem viver em harmonia. Então Deus começou a levantar profetas. Então Deus falava com o povo através de profetas. Mas o povo começou a olhar as nações vizinhas e viram que todas as nações tinham um rei. Então, eles não aceitaram ter profeta. Eles também queriam um rei. E aí começou a época dos reis de Israel. Entre eles, nós destacamos o rei Saul, que era um homem muito escolhido por Deus, mas que teve um triste final de sua vida. O rei Davi, que segundo a Bíblia era o homem segundo o coração de Deus. E Salomão, que foi o rei mais sábio e mais rico que já existiu na história da humanidade. Foi então que Israel começou a passar por uma fase muito difícil, que era onde eles deixaram a idolatria entrar no meio do povo. Então Deus ele levanta mais profetas para falar com o povo, porém o povo não escuta os conselhos que os profetas dão. Foi quando Deus permitiu que eles perdessem algumas guerras e eles acabaram sendo levados cativos para a Babilônia. Então esse foi o período onde Deus ficou simplesmente 400 anos
sem falar com ninguém na face da terra. Se você pegar a sua Bíblia entre o Velho e o Novo Testamento, você vai ver que tem umas páginas em branco. Significam os 400 anos que Deus não falou com ninguém na face da terra. Foi então que nasceu Jesus. Logo em seguida nós vemos o batismo de Jesus e o evento mais importante da humanidade, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Depois disso, nós vemos agora a Bíblia sendo contada pelos apóstolos, que antes da morte de Cristo eram os discípulos e depois da morte de Cristo foram considerados apóstolos. Aconteceu um evento muito importante, que é a descida do Espírito Santo, quando o Espírito de Deus capacitou os discípulos a espalharem o Evangelho pelo mundo. Por isso que nós hoje em dia conhecemos a Jesus. Depois disso, eles começaram a fundar as igrejas e as igrejas se espalharam pelo mundo. As igrejas precisavam de orientações, então surgiram as cartas dos apóstolos para as igrejas. E a última carta foi a carta de João, que ele contou a visão que ele teve sobre Apocalipse, que é o final do mundo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo foi útil para vocês, deixem aqui escrito nos comentários. O canal Vida Roots fica por aqui hoje. Um beijo a todos e fiquem com Deus.